Você que tem de 18 a 30 anos, você sabe que você não vai se aposentar pelo INSS, né? Isso é um problema muito grave que a gente tem na Previdência Social aqui no Brasil, e eu quero trazer esse bate-papo aqui hoje com vocês. Primeiro, me segue aqui no canal, se vocês puderem, que eu estou com o objetivo de chegar até 1.000 inscritos até o final do ano, e vamos lá. Então, esse é um problema muito grave que a gente tem visto aqui no Brasil, porque cada vez mais a gente tem visto várias pessoas deixando de ser CLT, então deixando de contribuir pelo INSS da maneira mais tradicional, estão tentando empreender, tentando fazer algum serviço autônomo. E também, consequentemente, muitas pessoas estão tendo menos filhos. Isso é um reflexo já no mundo todo, né? Então, a taxa de natalidade, principalmente no Ocidente, vem diminuindo muito. E isso é um problema que reflete muito no modelo de previdência social que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? As pessoas também estão se aposentando ali entre os seus 60 e 65 anos, e elas estão vivendo mais. As pessoas hoje vivem até 80 e poucos anos, no mínimo, por aí, assim, óbvio que no ambiente normal. Então, o que acontece? Os cálculos que eram feitos para a Previdência aqui no Brasil, dentro do INSS, estão começando a não suportar. E você pensa aí, tem cada vez menos pessoas entrando no mercado de trabalho. As pessoas que entram, muitas ficam pouco tempo, já vão empreender, já vão fazer algo autônomo e deixam de contribuir no INSS. E tem cada vez mais pessoas precisando do INSS porque estão se aposentando mais. Isso uma hora vai quebrar, né? Uma pirâmide não vai dar certo ali, é uma balança. Então, são pessoas entrando, novos contribuintes e aposentados. Essa balança tem que ser sempre para esse lado. Eu vi um vídeo sobre isso e achei muito interessante, porque é o que acontece aqui hoje. A gente tá vendo essa balança pender para o lado errado. Tá ficando com muito mais aposentados, então pessoas que precisam desse benefício, e as pessoas para pagar não tá dando. Isso vai uma hora, vai dar ruim. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para o vídeo de hoje. Você tem se preparado para isso? Você tem se organizado financeiramente para não depender desse INSS ou você está arriscando nisso? Porque assim, o que eu quero trazer hoje para vocês é que isso pode acontecer, é um alerta, principalmente para quem tem de seus 18 aos 30. É um problema que pode ser grave daqui a 30 anos, quando a gente precisar ou pensar em começar a aposentadoria pelas vias normais, pode dar ruim, porque hoje a gente vê, já teve esses problemas com o rombo do INSS, já teve esse roubo, né, aí de bilhões. Quem garante que não pode ter de novo, quem não pode ter mais, que não está acontecendo mais. E além disso, essa pirâmide vai quebrar, porque as pessoas estão deixando estão focando mais em empreender, sair da CLT, e as pessoas mais velhas estão aposentando, aposenta. E não vai ter como pagar. E aí eu quero saber o que vai ser feito. E assim, a gente aqui, óbvio que está contando com um cenário que isso não vai ser resolvido, isso não vai ser debatido no Senado, enfim, isso não vai ter uma solução prática, e se tiver, talvez reflita só na geração que está vindo, na galera que tem hoje 10 anos, 8 anos, ou até que está nascendo agora, dependendo da situação como for. Então, é algo que a gente tem que se preocupar e se precaver, porque daqui a pouco vai chegar na gente esse problema. Esse problema vai respingar na gente. Então, assim, hoje, eu, na minha visão, vejo a melhor forma da gente conseguir resolver isso é através dos investimentos. Então, você conseguir ter uma carteira de investimento ali que junte 100, 300 reais por mês, que seja, que seria muitas vezes o que a pessoa paga no INSS. E no mesmo período de tempo, se você pega esse dinheiro e junta por 30 anos, você vai ter um valor muito maior do que você recebe por mês do INSS como aposentado. Então, você pega aí 300 reais por mês, joga para 30 anos, você vai ter um volume muito maior de dinheiro, né? Você vai ter um montante aí, sei lá, que seja 3, 4 milhões de reais, 3 milhões. Você consegue aí ter um rendimento muito maior. Eu chutei 3 milhões, mas pode ser um pouco menos, eu não tô com a calculadora aqui agora para fazer, não. Mas assim, digamos que você consiga 1 milhão, que seja. Conseguiu 1 milhão, você já tem uma renda aí, se a gente botar 1% a mês de rentabilidade, você consegue aí os seus 10 mil, que seja menos, 8, 7 mil, que já é muito mais do que o INSS, do que um aposentado recebe hoje em dia no Brasil. Então, é muito importante você ter essa noção desses investimentos. E a gente tem alguns investimentos que conseguem ajudar com isso. Então, tem o Tesouro IPCA, tem aquele Tesouro Renda Mais, né, Renda Plus, enfim, que você consegue aí ter investimentos de longuíssimo prazo realmente para aposentadoria, porque são investimentos que vão combater a inflação. A gente sabe, porque também é algo muito importante, que essa inflação, por exemplo, que é o IPCA, né, nos investimentos, às vezes não reflete a inflação real. A gente pode ver que de 2020 para cá o preço das coisas, o quanto que aumentaram absurdo, assim. A gente pode pegar um exemplo de carro. Um HB20 antes zero, para você comprar era 50 mil, 60 mil. Hoje em dia o HB20 zero é 90. Então, assim, foi um crescimento muito alto de inflação, né, de preços no geral. Só que o IPCA, que é o índice que mede isso, e mede muitas vezes de maneira equivocada, na minha humilde opinião,
de merda nenhuma. Você pode até comentar aqui se você concorda no que a inflação no Brasil acontece muito mais do que a gente vê nesses números. A inflação subiu 4, 5% ao ano. Pô, as coisas não sobem só isso. Eu sei que é uma média, eu sei disso tudo, mas assim, parece que sobe bem mais. E então você tem investimentos que minimamente batem esse índice de inflação, é muito importante, principalmente quando a gente vê investimentos de longuíssimo prazo. Porque pensa aí, pensa no preço das coisas há 30 anos atrás, em comparação. Se alguém tivesse investido em investimentos que acompanham o IPCA, estaria muito mais tranquilo. Então, a ideia é ter esses investimentos de longo prazo. E tem algumas outras opções que você pode ter para te ajudar na sua aposentadoria. Então, tem gente que gosta de investir em imóvel para ter aluguel, kitnet para ter aluguel. Eu não estou querendo julgar se é o melhor ou o pior, mas são opções. Tem gente que desenvolve e cria sua própria empresa, então vive dela ali, de conseguir os dividendos da empresa, de você conseguir ali trabalhar ali direto mesmo. Ou se não, se você chega numa fase que você encheu o saco e quer se aposentar, se for uma empresa muito grande, você pode vender, você pode abrir participação para outras pessoas e segurar o pé e se aposentar. Então, são algumas ideias que a gente tem. Eu gosto muito de usar o exemplo do médico também, porque, pô, talvez tenha alguns médicos que me assistem. Você hoje, quando é o médico, eu gosto muito de ter essa noção de aposentadoria, não como, tô ultra mega velho e não consigo mais trabalhar, não é isso. Para mim, a ideia é você ter liberdade, pô. Então, pensa em um médico de seus 40, 50 anos. Um médico organizado financeiramente já tem nessa idade a capacidade de você querer não trabalhar mais. Ou se não, ter algo que é a possibilidade de escolha, que eu acho que é o principal. Você vai trabalhar quando você quiser, às vezes a pessoa ali tem já o seu consultório, quer trabalhar quando pode, enfim, consegue ter opções de escolha. O empresário também consegue. E em compensação, tem pessoas aí também, voltando ao exemplo do médico, tem médico que você, cara, você vê, provavelmente você conhece algum assim, que é mais velho, tem os seus 60 anos, que seja, e tá tendo que dar plantão domingo, feriado, Natal, Ano Novo, enfim, para pagar a conta porque não se organizou. Aí é uma loucura, porque sabe que quando se aposentar, vai ser o mínimo do INSS vai ser longe da renda que ele conseguia dando plantão, que conseguia ao longo da carreira. Então, é uma preocupação muito grande dos meus clientes, né? Eu trabalho com assessoria de investimento há uns 5 anos, assim, os clientes mais preocupados com isso são os médicos, porque é muito distante o que a pessoa vai receber na aposentadoria pelo INSS do que ela vai receber se ela investir, enfim, para manter o padrão de vida dela. Então, isso é uma categoria específica de profissão, né, que tem essa preocupação, mas é uma ideia que eu tenho que passar para todo mundo. Porque talvez a gente não vai ter, pelos cálculos de como está hoje, não vai ter condição de pagar o que é pago. E eu quero trazer essa noção para você, quase como um alerta, né? Você tem se preparado ou se prepara para isso? Como você trata isso? Ou você só fica, vão resolver essa porra lá na frente e talvez resolva? Ou você fica completamente à mercê e nunca nem se ligou nisso? A ideia é ter esse cuidado de, cara, a Previdência Social do modelo que é hoje no Brasil, ela vai quebrar em algum momento. Isso é um fato. Então, você tem que se organizar. Eu, pelo meu background, pelo que eu trabalho, eu enxergo os investimentos com a forma mais tranquila de você fazer isso, que você não precisa fazer nenhuma loucura. Mas eu enxergo que a gente tem que se precaver de alguma forma. E você também. Estude de alguma forma que você ache melhor. Eu gosto sempre de passar essa noção para a gente entender que é a realidade. Pelo menos hoje aqui no Brasil é a realidade. Você pode aí também mudar de país, que seja para conseguir ter acesso a algum lugar com aposentadoria melhor, mas muitos lugares do mundo também passam esse mesmo problema. Você pode tentar se organizar e ter essa questão de ter a sua empresa e conseguir vender ela lá na frente, gerar algumas formas de renda passiva, dividendos, enfim, o que você puder fazer para você se aposentar e se organizar sem depender do INSS é o ideal. Então, se der, guarde um dinheiro que seja possível guardar. Tente pensar um pouco nisso, que, cara, a gente de 18 a 30, a gente está muito ferrado. Porque se sofrer alguma mudança, se sofrer alguma coisa, vai refletir só no pessoal mais novo. E para o pessoal que é mais velho, é isso. Para quem tem seus 40 anos, enfim, eu tenho essa reflexão também que será que isso não vai afetar o aposentado de diminuir benefício? Enfim, não sei como é que vai ser isso. É uma loucura, mas é um alerta que eu queria fazer. Se você concorda com esse tipo de assunto, se você acha também que isso é um problema sério aqui no Brasil, comenta aqui embaixo o que você acha, qual é a sua opinião, para a gente tentar debater um pouco, ver o que pode ser feito, quais são as ideias que vocês têm sobre o tema. E é isso, galera. Eu queria trazer esse alerta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal. Valeu, tchau!